Revelações aterrorizantes. 13 histórias assombradas do Brasil oculto e seus segredos sinistros. Ana olhava pela janela de casa, o coração acelerado. As crianças da vizinhança se divertiam, mas o terreno baldio ao lado parecia um abismo de escuridão onde algo se movia, algo que não pertencia a este mundo. Desde que se mudará para aquela periferia esquecida de São Paulo, ela sempre sentirá um calafrio quando chegava a noite, mas agora, as vozes sussurrantes eram inevitáveis. Ana. Mamãe, você ouviu? Lucas, seu filho de 6 anos, a puxou pela barra da blusa, os olhos arregalados. O intuito de Ana era dar uma vida melhor ao filho, mas o lugar parecia estar gripado com segredos que ela não conseguia decifrar. As noites eram longas, e Ana trabalhava na padaria do bairro, enquanto Lucas dormia tranquilamente em casa. Ela se sentia orgulhosa por conseguir sustentar o filho sozinha, mas a paz que encontrou na rotina estava ameaçada. As risadinhas ecoantes que vinham do terreno baldio eram o primeiro sintoma de um mal que se aproximava. As crianças contavam histórias de espíritos vingativos, mas Ana sempre descartou como brincadeira. No entanto, a sensação de que algo encostava em sua nuca durante a noite a fazia repelir a realidade. Certa noite, enquanto voltava do trabalho, ouviu um sussurro claro. Ana, ela parou, o sangue gelado nas veias. Um frio intenso percorreu seu corpo e quando olhou para o terreno, uma silhueta escura se destacava, como se estivesse observando-a. A figura desapareceu antes que pudesse entender, mas a sensação foi suficiente para deixar sua mente em constante alerta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nas semanas seguintes, os pesadelos de Lucas se tornaram frequentes. Ele acordava gritando com olhos arregalados, lutando contra uma figura sombria que o perseguia. Mamãe, ela está me chamando. Não posso ir. Ana sentia que cada noite que passava era uma batalha, um teste que desfiava todos os seus instintos protetores. E então um novo vizinho chegou. Um homem carismático, de sorriso fácil, que parecia ver as fraquezas da comunidade e oferecer sua ajuda. Estou aqui para proteger você e seu filho, disse ele, mas Ana sentiu algo inquietante por trás daquela fachada simpática. Seu olhar parecia penetrar como uma faca, e insinuações sobre pactos malignos dançavam em sua mente. As vozes, agora mais altas e insistentes, faziam ecoar em seu coração a dúvida, e se as histórias locais não fossem apenas lendas? Com cada descoberta sobre o novo vizinho e o terreno baldio, a realidade escorregava como areia entre seus dedos. As sombras pareciam se mover por conta própria e com cada dia que passava, o espaço que antes era seu lar começou a se converter em um labirinto de desconfiança e medo. O que estava sendo ocultado? No clímax da tensão, Ana percebeu que a verdadeira fonte do mal não estava apenas nas vozes sussurrantes ou nas reminiscências de uma família desaparecida, mas dentro de sua própria comunidade, dentro do próprio homem que prometeu ser seu protetor. Ela se preparava para confrontá-lo, quando a pura certeza de que algo estava prestes a acontecer a paralisou. O que ela descobriria poderia não apenas destruir a sua sanidade, mas também o futuro que lutou tanto para construir. Alguma coisa sinistra estava prestes a se revelar, e ela precisava estar pronta. A tensão na casa de Ana aumentava à medida que as noites se desenrolavam. Lucas não parava de ter pesadelos, e as vozes que outrora eram sussurros agora se convertiam em gritos ensurdecedores. Ana, ajude-nos. Faça-nos justiça. A cada grito, seu filho ficava mais apavorado e ela, consumida pelo medo, começava a acreditar que alguém ou algo queria que ela fizesse algo terrível. Naquela noite, enquanto as estrelas pareciam ocultar sua luz, Ana decidiu que não podia mais ignorar o novo vizinho. Ele tinha um jeito amigável, mas seus sorrisos não chegavam aos olhos, havia algo sombrio no fundo de seu ser. No dia seguinte, emprestou coragem de algum lugar profundo dentro dela e foi até sua casa. Batendo a porta, terrorosa ansiedade a envolvia. Oi, Ana. Que bom ver você. Sua voz soava tão doce como mel, mas com um toque de veneno. Como posso ajudar? Eu só queria entender sobre o que está acontecendo no bairro, a cada palavra que proferia. Ana sentia um nó se formar em seu estômago. O homem sorriu novamente, mas desta vez, um brilho maligno atravessou seu olhar. Nesse lugar, querida, a ignorância é uma bênção. Ele se inclinou um pouco mais perto.
fazendo com que ela se espremesse contra a parede. Essa terra tem histórias que você jamais deve desenterrar. Ana sentiu seu coração disparar. Ela tentava manter a compostura, mas algo dentro dela lutava contra essa conversa. Ele sabia demais. O que você quer dizer com isso? O passado sempre vem à tona, Ana. E algumas verdades são mais insuportáveis do que você imagina. Ele recuou como se tivesse um fogo dentro de si, e Ana sentiu a desculpa sair de sua boca atropeladamente. Desculpe, eu não queria incomodar. Na volta para casa, seu medo se intensificou. As vozes estavam diferentes, mais urgentes, pedindo socorro. O chão sob seus pés parecia balançar. Ao entrar, um desespero a envolveu quando viu Lucas sentado no sofá, pálido como um papel, seus olhos redondos tremiam de pavor. Mamãe, a mulher da parede está vindo. Ele pressionou as mãos contra as orelhas, tentando bloquear o som que ecoava ao redor. Ela não me deixa dormir. Ana, a princípio, não compreendeu o que ele dizia. Mas então, a atmosfera ao redor dela mudou. Um peso inimaginável a empurrava para baixo. Uma sombra na parede parecia mostrar uma figura feminina com cabelos desgrenhados e uma pele pálida e translúcida. Uma expressão de dor e sofrimento era evidente, e o pânico tomou conta de Ana. O que você quer? Gritou a voz embargada pelo medo. A figura na parede pareceu sorrir de forma grotesca, enquanto um eco de riso maníaco ressoava em sua cabeça. Resgate-me, liberte-me. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Ela sabia que precisava agir, que não poderia deixar aquilo se prolongar. O homem do apartamento ao lado não estava apenas varnando sobre o que poderia encontrar. Ele era a chave para algo mais horrendo. Mas e se ele fosse a origem do problema? Enquanto tentava pensar em um plano, um tremor percorreu seu corpo. Algo estava chamando Lucas novamente. Uma força invisível puxava a criança, e Ana apenas conseguia ver terror profundo nos olhos do filho. O momento estava se estreitando, e ela deveria decidir. Deveria confrontar o vizinho e descobrir o que ele realmente era, ou proteger Lucas a qualquer custo. Era uma escolha que mudaria tudo. E nesse instante, uma nova voz, mais grave e poderosa, ecoou pela sala, preenchendo cada canto escuro. Uma escolha, ou a perdição. Ela sentiu o chão tremer sob seus pés e a luz da casa piscou, criando sombras dançantes ao redor. A adrenalina disparou. Agora ou nunca, pensou Ana, antes que a escuridão a dominasse de vez. E na mistura do medo e da determinação, Ana respirou fundo, preparada para desvendar os segredos ocultos que atormentavam sua vida e começando a se perguntar: o que realmente havia naquele terreno baldio? E qual o papel do vizinho nessa história macabra? Ana não teve tempo para pensar. Um grito de Lucas a trouxe de volta à realidade. O garotinho estava prestes a ser puxado em direção à parede, onde a figura sombria agora se contorcia, como se esperasse ansiosamente por um contato. Num impulso, Ana correu até ele, abraçando-o com toda a força que tinha, enquanto seu olhar fixava a sombra que parecia querer se libertar. Mãe, ela quer me levar. Eu não quero ir. Lucas chorava, agarrando-se em sua blusa como se ela fosse a única proteção contra o terror que o cercava. Com o coração acelerado e a respiração curta, Ana olhou em volta, buscando algo, uma pista, um jeito de salvar o filho e a si mesma. O ambiente parecia vibrar em sintonia com a figura crepuscular, como se a casa estivesse viva, reagindo ao medo que emana de seus corpos. Vamos, Lucas. Temos que sair daqui. Gritou Ana, puxando-o para longe da parede, mas uma força invisível parecia resistir, como se a casa não a deixasse escapar. Nesse momento, a porta da sala se abriu com um rangido de aço, revelando o vizinho. Ele estava ali, com seu sorriso enigmático, mas agora havia uma ferocidade em seu olhar que a deixava gelada. Você não pode escapar do que está destinado, Ana, ele disse, como se soubesse que a verdade estava prestes a ser revelada. Por que você está fazendo isso? Ana sentiu raiva e desespero misturados. Seu corpo estava tenso, pronta para a batalha, mas seu coração carregava um peso que a deixava vulnerável. Porque essa casa não pertence a vocês. Esta terra é um legado de dor e sofrimento, e só você pode quebrar a corrente. O homem deu um passo à frente, seu sorriso se alargando até se tornar grotesco. Liberte-os, Ana. As vozes aumentaram em um alarido ensurdecedor, misturando-se em um coro macabro, fazendo a casa ressoar. Era como se cada parede estivesse gritando, pedindo justiça para aqueles que estavam presos ali. E no meio disso tudo, Ana viu um brilho singelo de esperança. Talvez, apenas talvez, o que ela precisava fazer não era lutar, mas ouvir. Quero saber a verdade, disse ela à voz vacilante, mas determinada. Como posso ajudá-los? Os olhos do vizinho brilharam com uma satisfação doentia. A verdade está enterrada na própria casa. Quando forem liberadas, lembre-se,
Você precisa estar disposta a sacrificar algo que ama. Essas palavras caíram sobre Ana como um peso insuportável. O que ela estaria disposta a sacrificar para salvar Lucas? Um dilema paralisante, e as sombras da casa começavam a se mover mais rapidamente, formando um círculo ao redor deles, como se quisessem esquecê-los na escuridão. Não, não, não! Lucas gritou, puxando a mão da mãe. Ela está vindo! Ela está vindo! Um vento cortante penetrou a sala, apagando as luzes e fazendo as sombras dançarem de maneira frenética. O lamento da mulher da parede ecoava em suas cabeças, uma mistura de desespero e horror. Ana se lembrou dos avisos do vizinho, do lamento eterno de almas perdidas, e com a adrenalina pulsando em suas veias, decidiu que não podia ficar ali parada. A figura estava mais próxima, seu rosto agora visível uma máscara de angústia que enviou um arrepio pela espinha de Ana. Libere-me! A mulher em sombra suplicava, seus olhos negros fixos na criança. Neste momento, a linha entre o terror e a compaixão começou a se desfazer. Ana sentiu sua mão tremer enquanto olhava para Lucas. O que eu faço, filho? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. De repente, uma ideia lampejou em sua mente. Um gesto de coragem e amor, algo que poderia quebrar o encanto maligno que as mantinha presas. Sentando-se em frente à parede, Ana começou a falar. Eu não sei quem você foi, mas não precisa mais sofrer. Se é isso que você deseja, eu vou ajudá-la. As vozes pararam. A casa ficou em silêncio. O vizinho começou a rir, mas não era um riso de felicidade, era uma ameaça velada. No entanto, Ana não se importava. Ela tinha uma missão. Assim que a última palavra saiu de sua boca, a figura parou, e a expressão de dor no rosto da mulher se transformou em um olhar de alívio. Mas, ao mesmo tempo, uma presença opressiva se condensou no ar, como se uma força escura estivesse se preparando para retaliar. E, no instante em que a mulher começou a se desfazer em mil partículas de luz, uma risada profunda e agonizante ecoou pela casa. Ana sabia que não tinha acabado. Algo ainda a aguardava nas sombras. Uma nova escolha se aproximava. O que mais a esperava naquela casa maldita? Ana mal teve tempo de processar a transformação da mulher em luz. O ambiente em volta dela parecia pulsar, uma respiração frenética e descontrolada. Lucas ainda estava em seus braços, tremendo, seus olhos arregalados fixos em um ponto onde a matéria escura começava a se solidificar de novo. Ela não foi a única, Lucas murmurou, a voz quebrada. Ana franziu a testa, olhando para baixo para o rosto pálido do filho, que parecia ter pressentido algo que ela não sabia. A risada agonizante ainda ecoava, reverberando nas paredes como um lamento ancestral. Vamos, minha querida, disse uma voz sedutora, vinda de algum lugar da escuridão. Certamente não era a mulher libertada. Ana tentou ignorar, mas a frase a atingiu com uma força assustadora. As luzes da sala começaram a piscar, lançando sombras dançantes em direções opostas. As paredes pareciam pulsar e o ar, carregado de um cheiro insuportável de mofo e rancor, tornou-se quase denso o suficiente para se tocar. Quem está aí? Ana gritou, determinação misturada com medo. Havia um novo terror no ar, uma sensação de que algo mais maligno a cercava. Lucas apertou a mão da mãe, e Ana pôde sentir seu pequeno corpo tenso e frio. A figura na escuridão fez-se mais definida, agora não mais uma sombra indistinta, mas uma silhueta com contornos grotescos. Você pode me ouvir, Ana? Sussurrou, o som provocante e ameaçador. Você realmente acha que é a única com algo a sacrificar? O pânico começou a tomá-la. O que mais poderia tirar dela? O último fio de esperança? O último instante de paz que ela e Lucas tinham encontrado? O sussurro se intensificou, formando um coro de vozes agudas e desesperadas. Cada uma contava uma história de perda, de dor, de coisas que eram amadas e agora eram cinzas. Ana precisava agir rápido. Eu sou a mãe dele. Eu não vou deixá-lo. Gritou como se sua voz pudesse dissipar a presença obscura que se aproximava. Os olhos da sombra brilharam com uma luz sombria. A verdadeira pergunta é, você estaria disposta a deixar algo seu para salvar a vida do seu filho? O que isso significava? O dilema de sacrificar algo que amava pesava em sua consciência. Algo que não havia considerado em seu impulso inicial de ajudar. Quem foi você? O que fez aqui? Ana tentava manter a calma, mas sua voz falhava, tornava-se uma súplica. Eu fui a escolhida antes de você. Aguardava sua vinda. Essa casa, esse legado de dor e perda, ele pertence a mim, e pode ser seu também, se você não agir rapidamente, a figura sussurrou, como se estivesse seduzindo-a. Ana tinha certeza de que essa casa era um campo de batalha de almas perdidas, e ali estavam presas, esperando uma oportunidade de se libertar para se vingar, para se alimentar do medo.
mas ela não podia deixar que Lucas se tornasse uma delas. O ar gelado que se formava ao redor delas começou a se tornar insuportável. Com a coragem que encontrou em seu amor por Lucas, Ana gritou: "Não! Eu não vou deixar você pegar meu filho." Nesse instante, algo mudou. A casa pareceu estremecer, uma onda de energia nauseante atravessou o ambiente, fazendo cada objeto tremer. Uma fenda abriu-se na parede oposta, revelando um túnel escuro. "Você não pode fugir do seu legado." A figura exclamou, e sua voz ecoou por todos os cantos. Ana sentiu uma força a puxar para trás, o desespero de Lucas estremecendo em seus braços, mas ela se negava a ceder. A única saída parecia aquela escuridão, um convite aterrorizante promissor de respostas, mas também de mais horrores. "Rápido, Lucas! Temos que ir!" Ana gritou, puxando-o para si e correndo em direção ao túnel. A casa ressoava em protesto, e as vozes aumentavam em um alarido ensurdecedor. "Onde você pensa que vai?" Sussurravam no ar, como serpentes enroscadas em seus pensamentos. O que mais estava à sua espera naquele corredor escuro? Havia verdade ali, uma promessa de liberdade, ou seria uma nova armadilha? Uma luz piscou à frente e Ana não hesitou. Se existia uma chance de salvar seu filho, ela se agarraria a isso. Porém, o eco das vozes continuava a acompanhá-las, sussurrando segredos que a seguiam como sombras. As escolhas se tornavam palpáveis, e Ana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O caminho à frente poderia guiá-las à salvação, ou à condenação eterna. E enquanto corriam, a última pergunta ecoava: "O que você está disposta a sacrificar, Ana?" O túnel parecia interminável. As paredes úmidas e escuras se estreitavam à medida que Ana e Lucas avançavam, fazendo com que o coração de Ana disparasse em um compasso errático. Cada passo era um eco no vazio, um lembrete das vozes distantes que a perseguiam, sempre sugerindo que sua luta estava longe do fim. "Por que estamos aqui, mãe?" Lucas perguntou, seu tom desesperado cortando através do pesadelo que o cercava. A luz de uma fonte desconhecida iluminava levemente o caminho à frente, mas a penumbra ainda parecia ter vida própria, engolindo cada rastro de esperança. Eu não sei, meu amor," Ana respondeu, mantendo Lucas bem próximo. Ela precisava ser forte, mas a dúvida a consumia. O que realmente a esperava no final daquele túnel? Seria um lugar de salvação ou a armadilha que a figura na sombra havia prometido? Quando chegaram a uma bifurcação, um frio repentino a envolveu. Ana hesitou, sua respiração se tornando lenta e pesada. À esquerda, uma luz mais intensa pulsava, quase como um chamado. À direita, um silêncio opressivo, o ar pesado como chumbo. E não havia escolha certa. O peso da decisão a esmagava, a sensação de que o inevitável estava prestes a se revelar. "Vamos pela luz," ela decidiu, puxando Lucas para a esquerda. O caminho parecia vibrar sob seus pés, como se a casa estivesse reagindo à sua escolha. A pulsação da luz se tornava mais intensa, quase musical, um canto que chamava suas almas. Mas, à medida que se aproximavam, a beleza da luz se tornava cada vez mais assombrosa. Uma figura surgiu à frente, iluminada pela luz. A mulher, com um rosto familiar, era oxigenada pela mesma essência que havia libertado a outra. "Ana!" A mulher chamou, sua voz doce, mas carregada de um peso. Ana parou. O rosto era de alguém que ela havia querido esquecer, alguém que fazia parte de sua história. "Por que você está aqui?" Ana sentiu uma onda de calor e raiva. "Eu vim para levar você para casa." A mulher sorriu, mas os olhos eram vidrados, sem emoção. "Que casa?" Ana gritou, a dúvida transbordando em sua mente. "O que você quer de mim? Você sabe o que precisa ser feito para libertar Lucas. Uma vida por outra." A mulher estendeu a mão como se tentasse acolhê-las. O brilho em seus olhos se tornava ameaçador. Ou talvez seja apenas um remanescente de sua própria escolha. "Você precisa decidir, Ana. O que você verdadeiramente ama?" Ana sentiu um frio na espinha, um entendimento que a aterrorizava. "Você quer que eu sacrifique alguém?" "Não." A rejeição forçou suas palavras a saírem como um grito, a voz embargada pela desesperança. "Mas aquilo que não se sacrifica não é amado," a mulher disparou, e nesse instante, as sombras na parede se contorceram, formando rostos conhecidos que a observavam com tristeza e raiva. Eram aqueles que Ana havia perdido, aqueles que ela deixará para trás. O terror a envolveu novamente. Ela não podia permitir que essa visão, esse tormento, a dominassem. Um desejo ardente de fugir a consumia, mas a figura à sua frente parecia representar tudo o que ela queria prevenir. "Se você não escolher, as consequências podem ser piores para Lucas. Ele pode ser a próxima sombra nesse ciclo interminável." Ana fechou os olhos, esmagada pelas memórias e pela dor.
O que estava disposta a sacrificar? Qual era o preço para salvar seu filho? Será que conseguiria enfrentar a própria verdade e encontrar uma saída daquelas trevas? Enquanto sua mente fervia, um sussurro gelado a envolveu novamente. Ana, o que você está disposta a perder? E a luz começou a pulsar com mais intensidade, como se estivesse esperando pela resposta dela, uma escolha final que mudaria tudo. O que ela faria? Naquele momento tudo estava em jogo. Os ecos das palavras da mulher reverberaram na mente de Ana, misturando-se com os sussurros daquelas sombras gastrodesenfreadas. Sua escolha parecia se tornar um labirinto sem saída, as lembranças da dor e da perda surgindo a cada momento, uma névoa cinzenta que a cercava. Cada sombra que se contorcia na parede lhe lembrava do eterno ciclo do sofrimento e da culpa que a consumira por tanto tempo. Você não pode deixar que isso te vença, pensou ela, tentando se convencer de uma esperança que parecia distorcida naquelas horas sombrias. Lucas segurava firme sua mão, os olhos fixos na mulher à frente, uma expressão confusa e medrosa estampada em seu pequeno rosto. Ana queria protegê-lo, mas a responsabilidade que pesava sobre ela era assustadora. Decida, Ana, a mulher insistiu com um sorriso que não alcançava os olhos, ou o que você teme mais virá atrás de vocês. Uma alma, por outra. Ana sentiu seu coração acelerar, um tambor de demônios que anunciava a chegada de uma tempestade. O que poderia ser mais destrutivo do que a ideia de perder Lucas? Mas e se a única forma de salvá-lo fosse sacrificar outra vida? O pensamento a apanhou e fez seu estômago revirar. Não, não, não. Ana balançou a cabeça, recusando a ideia, mas as sombras começaram a girar ao seu redor, como um furacão de sombras e lamentos. Faces distorcidas surgiam em meio à escuridão, cada qual carregando um peso de dor, cada qual gritando silenciosamente em sua lembrança. Por que você não fez a escolha certa antes? Uma das sombras murmurou, sua voz ecoando como um lamento profundo. Agora pagará o preço e o tempo acabará. Basta! Gritou Ana, sua voz ressoando pelo túnel. O espaço ao redor pareceu hesitar, como se a própria casa estivesse retendo a respiração. Mas a luz pulsante à frente mantinha seu poder, brilhando intensamente, quase zombando da confusão de Ana. Escolha, repetiu a mulher, a urgência crescendo em seu tom. O brilho se intensificou, iluminando os rostos nas paredes com uma clareza aterrorizante. E por um momento Ana viu os rostos claramente. Eram pessoas que amara, que deixará de lado por um amor que achava ser mais seguro. Estatela de horror. Uma percepção atingiu Ana. Aquela escolha não era apenas sobre Lucas. Era sobre ela, sobre sua vida, suas falhas. E enquanto seu coração acelerava, o ar quente parecia vaporoso ao redor dela, a necessidade de resposta se tornava opressiva. Sei o que você ainda não percebeu, Ana. A mulher sorriu, agora revelando um semblante que parecia um eco de sua própria mãe. Você tem o poder sobre as sombras, mas isso tem um preço. Lucas levantou a cabeça, confuso. Mãe, o que está acontecendo? Ana olhou para seu filho, como se estivesse despertando de um transe. Lucas, eu não sei. Mas preciso proteger você. E com isso, correu em direção à figura iluminada, a mão de Lucas entrelaçada à sua, o corpo pequeno tremendo ao seu lado. Mas antes que pudesse se aproximar, as sombras avançaram, formando uma barreira entre eles e a mulher. Estavam famintas, ansiosas, e as faces que antes estavam obscuras agora se tornavam mais definidas, mais hostis. Cada uma delas representava um amor perdido, um arrependimento. Você não pode se esconder atrás das suas escolhas passadas, Ana. Uma voz estrondou, alto e penetrante. Escolha ou o que resta de sua vida se dissipará nas sombras para sempre. Ana estava presa. Uma escolha tinha de ser feita, mas o que seria? O que estava genuinamente disposta a sacrificar? O túnel começou a tremer com o peso da decisão. Ana sentia que os instintos de sobrevivência estavam gritando. A luz agora parecia uma chama voraz, pronta para consumi-la se não houvesse resposta. E no instante em que Ana fechou os olhos, uma visão a atingiu. Algo obscuro, enterrado em seu ser, revelando o que já sabia. A escolha se aproximava. Era uma escolha que a consumiria ou libertária. Mas Lucas, ela não poderia deixar seu filho ser o preço. Tava em seus braços, mas a sombra de sua decisão estava prestes a eclipsar tudo. Escolha. Ana, ecoou a mulher e o túnel começou a ceder, a sombra se fechando. O que você realmente ama? E assim, Ana percebeu que o verdadeiro terror não era a decisão em si, mas o que ela poderia perder. Ana abriu os olhos lentamente, ainda presa em sua própria incerteza. O túnel parecia ter se transformado em um mar revolto de sombras, cada movimento refletindo sua indecisão. A mulher à sua frente pulsava como uma estrela distante, cheia de promessas e perigos.
Escolha, Ana. O eco daquela frase a perseguiu como um lamento, arrastando-se pelas paredes úmidas e frias. O quarto ao redor começou a pulsar, as sombras ganhando vida à medida que a tensão se intensificava. Lucas estava ali, agarrando-se a ela com um desespero que ela não sabia como aliviar. Temos que sair daqui, mãe. A voz de Lucas tremia. O pequeno corpo dele era um farol em meio à escuridão. Mas as sombras estavam mais agressivas, capturando aquele brilho de esperança. Elas pareciam tocar o coração de Ana, fazendo-a tremer. A mulher que servia como juíza de suas almas estava lentamente se tornando mais clara, seus olhos profundos refletindo uma verdade dolorosa. Você entende o que precisa fazer. Não entende? Ana retrocedeu. Não, ela não estava pronta para isso. Uma escolha entre vidas, entre amores. A escuridão ficou mais densa, as alucinações se tornaram sinônimos de suas memórias perdidas. Olhando ao redor, ela viu rostos familiarmente distorcidos, cada um com a dor de um amor abandonado. Amigos, familiares, até os que se foram por sua culpa pareciam agora obsidians, desenhando a profundidade de seu remorso. Então, que tal, Ana? Quem você está disposta a perder? A mulher fez sua pergunta como um veneno, insinuando-se na mente de Ana, tentando desvendar seus segredos mais sombrios. Pare! Não faço isso! Gritou Ana, a cabeça girando de dor. Era como estar cercada por uma tempestade, com relâmpagos de culpa atingindo-a. Lucas ainda segurava sua mão quente, pulsando com a vida que ela lutava para proteger. As sombras começaram a chorar, seus lamentos echados por desejos não atendidos. Ana podia sentir a geladeira da escuridão se aproximando mais, às vezes quase tocando seu rosto, buscando entrar em sua mente e consumir tudo. Uma escolha, Ana. O tempo está acabando. A mulher lhe lançou um olhar que parecia como de um predador prestes a atacar, e Ana teve um vislumbre do que estava por vir, não mais uma simples decisão, mas a condenação de um desconhecido, alguém que talvez ela nunca tivesse conhecido. Uma vida inocente que estava prestes a ser sacrificada. Não posso. A voz falhou. Não posso fazer isso. Mas as sombras, em sua incessante dança macabra, gotejavam com sangue nas paredes, uma chuva de mais de 1000 lágrimas que já não pertenciam a ninguém. A casa gemeu em resposta, um batimento cardíaco pesado que pulsava no ventre da escuridão. Era como se tudo ao seu redor estivesse lamentando sua indecisão e condenando-a ao mesmo tempo. Ana, por favor. A desesperação no tom de Lucas fez seu coração gelar. Era como se a casa estivesse sugando toda em sua essência, fazendo suas energias vitalmente dançar com o ritmo da agonia. Escolha. O que você vai fazer? O eco da mulher agora soava como uma praga, uma maldição que aos poucos se tornava realidade. O lugar tremia, e Ana sabia que o tempo estava acabando. A escolha tinha que ser feita. Com a respiração ofegante, ela olhou para Lucas. Seus profundos olhos castanhos a imploravam por segurança, por esperança. Mas ao mesmo tempo, uma sombra se arrastou atrás dela, como uma serpente esperando o momento certo para atacar. Eu não posso. As palavras saíram de sua boca em um sussurro, quase inaudíveis. Mas as sombras riram, uma risada baixa e cruel. Ana caiu de joelhos, a luz pulsante agora coberta pela escuridão crescente. As escolhas estavam se esvaindo, e a pressão aumentava. Se você não escolher, Ana, você já sabe o que vai acontecer. A mulher estendeu a mão e por um instante, Ana hesitou, um conflito pulsando dentro dela. Lucas ficou paralisado, sentindo o terror se arrastar. E então, em meio ao caos, uma voz entre as sombras chamou seu nome, macia, conhecida. Mãe. Ana congelou. O que mais poderia estar escondido nas trevas? Sua volta? Ela precisava decidir rápido, mas o que estava prestes a lhe ser revelado poderia mudar tudo. O que aqueles ecos de dor realmente significavam. É claro que havia algo mais. O que Lucas não sabia poderia ser a chave para salvar todos eles. Os olhos de Ana brilharam com a determinação que o amor por seu filho poderia oferecer, mas a pergunta martelava como um fio afiado em sua mente. Estava prestes a tomar uma decisão que a mudaria para sempre. Lucas, só restava um sussurro em seus lábios, ao mesmo tempo incrédula e aterrorizada. E foi quando tudo começou a desmoronar, e a escolha mais sombria de todas estava prestes a ser feita. Ana sentia a casa vibrar sob seus pés, como se algo a despertasse de um profundo sono, uma energia maligna que corria pelas paredes. As sombras dançavam freneticamente ao seu redor, sussurrando segredos que pareciam vir de um lugar muito além da compreensão. A voz que a chamava, suave como um sussurro, tornou-se mais insistente, mais desesperada. Mãe, era Lucas. O som frágil de seu pedido arrastava-se como um eco agonizante. Ela não conseguia ignorar a urgência em sua voz,
mas a pressão da escolha a paralisava. Se tudo que ela havia vivido até agora fosse apenas a ponta de um iceberg, o que mais as sombras iriam revelar? Você não pode hesitar por muito tempo, Ana, a mulher continuava, seu sorriso uma mistura de compaixão e crueldade. A escuridão exige sacrifícios, e você deve escolher um caminho, mesmo que a estrada seja manchada de sangue. Ana respirou fundo, seu coração martelando no peito. O que quer dizer com isso? Ela se levantou, um pouco mais firme, encarando a figura ambígua diante dela. Algo em seus olhos estava mudando. Eles reluziam com um brilho ameaçador, como se algo dentro dela estivesse sendo sugado por aquele olhar. Você não sabe? A mulher inclinou a cabeça para o lado. Cada escolha carrega um peso. Você decidiu ignorar o passado, mas ele continuará a voltar a assombrá-la. Aqui, você terá que enfrentar não só sua decisão, mas as consequências delas. Uma onda de angústia a atingiu. Sons ecoaram o passado em sua mente, gritos de desespero, momentos de dor. Ela se lembrava do incêndio, das noites em claro, do que poderia ter sido. Lucas, não olhe! Gritou, mas o filho não se mexeu. Ele parecia hipnotizado, seus olhos fixos na mulher. As sombras começaram a se agitar, avançando como um exército. Era mais do que apenas um teste. Era uma chamada de confronto. Ana fechou os olhos, buscando clareza em meio ao turbilhão. As sombras murmuravam, implorando por uma escolha. Eu não vou escolher nada. Não me forcem a isso. Sua voz ecoou, reverberando na escuridão e fazendo as paredes tremerem. Então, o murmúrio das sombras parecia se intensificar. Elas gritavam agora, uma cacofonia de vozes que tremulavam entre risos e lamentos. Ana sentiu que seu controle sobre a situação esvaía-se. Tudo que havia lutado para proteger estava fugindo como areia entre seus dedos. Você conhece a verdade, Ana. A mulher insistiu. Todo esse sofrimento, toda essa dor, são consequência de suas escolhas. E agora, quando precisa decidir, você hesita. O que fará com isso que tanto teme? Ana abriu os olhos de novo, sua determinação revigorada pelo pânico que a cercava. Eu não vou fazer o que você quer. Vou encontrar outra forma. No instante seguinte, a casa começou a tremer, as paredes parecendo querer desabar. Os ecos daquelas vozes agora tornavam-se gritos de desespero e Ana sentiu o chão sob seus pés estremecer. Era como se as sombras quisessem devorá-la, arrastá-la para dentro daquela escuridão voraz. Lucas, venha comigo. Ela se virou, buscando encontrar seu filho em meio ao caos. Mas ao olhar para ele, seu coração parou. Lucas ainda estava paralisado, como se estivesse sendo puxado para longe dela, absorvido pela luminosidade sombria que crescia atrás da mulher. Não, não, não! Ana gritou, suas mãos se estendendo em desespero. A mulher sorriu, mas seus olhos se tornaram frios como aço. Você terá que escolher, Ana, ou seu filho, ou você mesma. O tempo acabou. A sala agora parecia um abismo, um portal para um desespero eterno. Ao redor, as sombras estavam cada vez mais densas, e a casa sussurrava a melodia da dor e da perda. A dúvida jogou-se como um peso em seu peito, e Ana percebeu, com um frio na espinha, que aquela escolha não era apenas de vida ou morte, mas um triunfo da esperança contra o desespero mais profundo. E quando tudo parecia estar desmoronando, uma nova voz cortou o ar. Você não precisa fazer isso, Ana. Era familiar. Era a voz de sua irmã, perdida há muitos anos nas sombras. Mas como Ana murmurou, ela sentiu o frio da dúvida se misturar com um lampejo de antiga esperança. E enquanto a escuridão crescia, Ana teve certeza de que a escolha não era apenas sobre ela ou Lucas. Algo maior se refletia nas trevas, e talvez fosse hora de encarar aquilo de vez. Quem você realmente é, Ana? A pergunta reverberou. Desde o início a resposta estava ali, mas o tempo estava se esgotando. E se a única saída para todos eles estivesse na verdade disfarçada naquelas memórias sombrias? O túnel de sombras se fechava, e a decisão precisava ser tomada. Será que o passado poderia ser o caminho para a luz, ou todos estariam fadados a sucumbir nas trevas eternas? Essa revelação poderia ser a chave para a salvação. Mas a que custo? Todo um novo jogo começava, e a escolha final tinha que ser feita antes que o chamado da sombra se tornasse fatal. Ana sentia a respiração pesar, cada segundo esticando-se como um fio prestes a romper. O olhar perdido de Lucas a atormentava, enquanto as sombras ao redor se contorciam como serpentes, ávidas por agarrá-los. Ela precisava agir, e rápido. Eu não posso escolher entre vocês, gritou a voz tremendo, ecoando nas paredes. As sombras pareciam recuar com seu grito, mas a mulher permaneceu impassível, um enigma envolto em trevas. Você não pode escapar da escolha. A escuridão cobra seu preço, e o seu tempo está acabando. Os cabelos de Ana arrepiaram.
Lembranças começaram a fluir como águas turvas, cada uma mais sombria que a anterior. Imagens do incêndio a assombravam. Os rostos de seus entes queridos queimando sob as chamas, o grito de sua irmã ressoando em sua mente. Devia ter feito algo. Eu sou responsável, sussurrou como uma prece, tentando encontrar alguma força. Pare! Lucas finalmente se moveu, seu corpo agonizante como se uma corrente invisível o prendesse. Mãe, eu não consigo. A mulher me diz o que fazer. Ana não sabia o que dizer. O desespero a consumia, empurrando-a mais para as sombras. Podemos sair dessa. Juntos? Sua voz tremeu com o peso da mentira. Cale-se, Ana. A mulher gritou, fazendo o ambiente tremer ao seu redor. A escolha é sua. Você não pode esconder-se mais. É hora de descobrir quem você realmente é. As paredes pareciam começar a se fechar, e o chão vibrava sob seus pés, cada batida ecoando como um aviso. Ana olhou para Lucas, seu filho, e percebeu que os olhos dele não eram mais os de um menino. A inocência havia dado lugar ao terror. A conexão entre eles estava sendo dilacerada. Neste momento, as memórias antigas ficaram mais claras, fortes como um soco no estômago. Era ela quem havia decidido não agir. Ela havia apagado uma parte de si mesma, e agora a escuridão vinha cobrar seu preço. O possível retorno de sua irmã parecia mais uma isca, um truque da mente e não uma salvação. Eu não posso. Ana gritou novamente, essa vez com mais convicção. Não posso escolher, não. Vocês não podem ter Lucas. Então, outra vez, a voz de sua irmã cortou a tensão, mais forte agora. Ana, você ainda pode salvar-nos. Lembre-se do que você era antes. Lembre-se do que você luta para proteger. As sombras se agitaram, e a mulher se aproximou, seu rosto agora exibindo uma expressão de vitória. A cada palavra de sua irmã, a energia ao redor pulsava, e Ana sentiu suas lembranças de infância, os momentos felizes antes do fogo, antes da tragédia. Era um momento de luz em meio ao caos. Eu fui forte. Eu posso ser forte de novo. Ana exclamou, um novo calor surgindo em seu peito. Com um movimento decidido, ela se virou para a mulher. Eu não tenho medo de você. Eu escolho enfrentar o meu passado. Nesse instante a casa pareceu explodir em sombras, um redemoinho de escuridão que girou em torno dela. As vozes misturaram-se em um rugido ensurdecedor, mas Ana não cedeu. Lucas se lançou para ela, seu corpo ainda lutando contra a pressão da sombra. Mãe! Ele gritou, agonizando. Ana estendeu a mão, um lampejo de esperança mostrando-se em seus olhos. A mulher gritou, seu rosto contorcido em fúria. Você não pode mudar o passado, Ana. Ele a consumirá. Mas havia uma ferocidade em Ana agora, uma lembrança de quem ela era e do que poderia ser. Então, tudo parou. Silêncio gritou dentro da casa, e Ana ficou ali, o cheiro do passado começando a se dissipar. A mulher lentamente desapareceu nas sombras, como um pesadelo que se esvai ao amanhecer. Mas o preço ainda estava por ser pago. Você precisa escolher de novo, Ana, sussurrou a voz de sua irmã ao fundo, mais próxima agora. Ou vá em busca do que realmente importa. O que está prestes a acontecer poderá mudar tudo. Lucas, ainda nos braços de Ana, olhou para ela com olhos cheios de medo e esperança. O que você vai fazer, mãe? As trevas ainda pulsavam ao redor dela, mas a luz em seu coração resplandecia mais intensamente. Ana sabia que essa escolha seria diferente. Era mais do que uma decisão. Era a chance de reescrever sua história, de libertar não apenas a si mesma, mas a Lucas e a todos que estiveram perdidos nas sombras. E enquanto se preparava para enfrentar o desconhecido, a casa começou a tremer novamente. O verdadeiro teste está se aproximando, Ana. Você está pronta para isso? A resposta estava prestes a ser revelada, mas o caminho estava impregnado de incertezas. E o que Ana ainda não sabia era que ao escolher se confrontar com o passado, uma verdade aterradora emergeria, colocando em dúvida tudo o que ela acreditava. Quem realmente era Ana, afinal? O que as sombras escondiam e que ela ainda não tinha ousado descobrir? O próximo passo poderia ser o último, ou o começo de uma nova luta. Ana sentiu a pressão das sombras ao seu redor, uma constante lembrança do que estava em jogo. Com Lucas em seus braços, a ideia de perder tudo a consumia, mas havia uma determinação crescente dentro dela. O medo ainda a cercava, mas agora se misturava com uma faísca de esperança. Eu não vou deixar você destruir o que eu amo, gritou, a voz ecoando nas paredes da casa maldita. As trevas responderam à sua declaração com um profundo silvo, como se estivessem irritadas com sua resistência. Ana olhou nos olhos de Lucas, que tremia mas a encarava com uma confiança silenciosa. Ela entendeu que a luta não era apenas dela, era por seu filho, por aqueles que haviam sofrido no passado e pelos que ainda tinham esperanças de um futuro melhor.
A escuridão pode tentar me dominar, mas eu sou mais forte do que você imagina, disse Ana, sentindo a verdade das palavras brotarem em seu peito. E com essa declaração de fé, a luz dentro dela começou a brilhar intensamente. A figura da mulher ameaçadora começou a se contorcer e gritar, enquanto a escuridão se agitou como uma tempestade. Os rostos nas sombras pareciam se distorcer em dor, mas Ana manteve seu foco. Em um movimento, ela fechou os olhos e se lembrou de sua irmã, das risadas que tinham compartilhado, dos abraços calorosos. Isso era o que realmente importava. Eu não posso sacrificar mais ninguém. Chega de sofrimento. Ana jurou, a voz crescendo mais forte com cada palavra. Então, ela se viu diante da bifurcação em sua mente. Deveria encarar o passado, ou se permitir ser consumida pelas sombras. Ela decidiu. Era hora de confrontar seus medos. Com um passo decidido, Ana avançou em direção à luz pulsante que parecia chamá-la ao longe. O túnel começou a se expandir à medida que ela se aproximava, abrindo espaço para que suas lembranças se transformassem em revelações. Eu escolho o amor. Eu escolho a luz, exclamou enquanto todos os ecos ao seu redor se intensificavam. E lá estava ela, a verdade do incêndio, a culpa que a havia cercado durante anos. A imagem de sua irmã gritando por socorro, as chamas consumindo tudo ao redor, a dor de uma vida perdida. Ana não podia mudar o passado, mas podia aceitar suas consequências e transformá-las em força. Ela abriu os olhos novamente e sentiu a energia tomar conta do ambiente. As sombras começaram a recuar, amedrontadas pela força de seu amor e determinação. Vocês não vão me levar. Essa história acaba agora. A risada sombria da mulher ecoou uma última vez e se dissipou, como um eco morto. A casa gemeu e tremeu, e a luz ao redor de Ana e Lucas se fortaleceu, iluminando cada canto sombrio. A batalha havia sido dura, mas Ana não estava sozinha. Lucas segurava sua mão com uma força que ela não conhecia, e isso deu a ela o poder necessário. Vamos, meu amor, disse Ana, puxando Lucas para mais perto enquanto as sombras finalmente se desvaneciam, como um pesadelo que amanhece. O túnel se iluminou completamente à medida que elas se aproximavam da saída, e um ar fresco e limpo invadiu a atmosfera pesada ao redor. Quando atravessaram a porta, a luz do dia os envolveu como um abraço caloroso. Ana sentiu as sombras do passado finalmente se dissiparem, e o peso sobre seus ombros desapareceu. O terreno baldio ao lado estava vazio, não mais a morada de segredos obscuros, mas um campo aberto e cheio de possibilidades. A vida que Ana queria para Lucas não era apenas uma miragem, estava ao alcance. Você conseguiu, mamãe! Lucas exclamou, seus olhos brilhando de alegria e alívio. Ana se sentiu um pouco mais leve, um pouco mais livre. Elas ainda teriam feridas e cicatrizes, mas sobre elas, uma nova história poderia ser escrita. Sim, amor. Juntos, vamos superar tudo isso, Ana disse, sorrindo com o coração renovado. E assim, Ana e Lucas deixaram aquele lugar amaldiçoado para trás, caminhando lado a lado, prontos para enfrentar o que o futuro tinha a oferecer. O passado poderia ter sido sombrio, mas a nova vida que começavam agora brilhava com promessas de esperança. E no fundo sempre ecoava a lição que aprenderam. Mesmo nas noites mais escuras, o amor sempre encontrará um caminho para a luz. E você, está preparado para enfrentar seus próprios medos e escolher a luz em sua vida? Então não deixe de se inscrever imediatamente no canal, assim você não perde as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo mostrando seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer isso para mostrar que é um verdadeiro fã de terror.